Bem, amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal, certo? Continuando a nossa matéria sobre conjuntos, né, de operações com multiplicação e divisão, né? Agora a gente entrando na divisão, né, o que a gente pode entender, né? Divisão nada mais é do que o ato de você dividir algo, você pegar uma parte de algo, né, para ter um produto daquilo. No caso aqui, né, vamos considerar dois números naturais, né, dados numa certa ordem. Vamos considerar aqui então o primeiro deles como sendo 10, certo? E o segundo sendo o 2, ok? Por meio desses dois números, né, caso a gente faça uma divisão entre esses dois números, certo? A divisão tem esse sinal aqui, tá? Caso a gente faça a divisão desses dois números, né, o terceiro elemento, o resultado, seria o quê? Seria um terceiro elemento. E curioso, né, é que se eu pegar esse terceiro elemento e multiplicar, no caso aqui, né, vou repetir no elemento, vezes 2, né, que é o segundo elemento, ele me resulta no primeiro elemento. Ok? Então, assim, por exemplo, igual eu expliquei aqui, né, por exemplo, 10, né, dividido por 2, ele vai ser igual a 5. Por quê? Porque 5 vezes 2, 5 vezes 2, né, é igual a 10. Certo? Então, no caso da divisão, né, por exemplo, aqui na divisão que a gente fez, no primeiro aqui, né, a gente considera que o primeiro, o numeral 10, ele é o dividendo, ok? Então, aqui, ó, ele é o dividendo, certo? O segundo, ele nada mais é do que o divisor, certo? Esse aqui vai ser o divisor, ok? O 5, o resultado que a gente obteve, né, ele é o nosso quociente, ok? É o quociente, beleza? Bom, nada mais é do que isso, tá? A divisão basicamente é isso. Isso se trata de uma divisão exata porque estamos tratando de conjunto dos números naturais, ok? Em outros tipos de conjunto, como eu expliquei sobre adição, subtração, multiplicação e agora a divisão, né? Em outros tipos de conjunto, né, a gente consegue divisões inexatas, ok? No caso, com números quebrados, vamos dizer assim, entre aspas, né? E na divisão exata, né, nosso resultado, né, do quociente sempre será um número natural, certo? Só que para isso, os dois números, eles têm que ser números naturais. No caso, 10 e 2, eles são números naturais, ok? Bom, se tratando de uma divisão exata de conjunto dos números naturais, nós podemos considerar que na divisão não existe, na verdade não existe divisão por zero, certo? No caso aqui, por exemplo, 8 dividido por zero, certo? Não existe, né? Não é nenhum número, ok? Não existe divisão por zero, no caso, assim, tipo, o nosso divisor que é zero, nosso dividendo sendo zero, não tem como dividir, ok? Por quê? Porque no caso aqui, como que a gente vai fazer uma multiplicação, né, de nenhum número, certo? Por zero, por exemplo, certo? Me resultaria também em 8. Zero vezes alguma coisa é como por exemplo aqui, certo? Então, no caso, isso significa que o divisor tem que ser um número sempre diferente de zero, ok? Esse é um mandamento da matemática, ok? No caso aqui, podemos destacar que 0 dividido por 8 é igual a 0 e 8 dividido por 0 é impossível, ok? Não tem como, beleza? Bom, sobre divisão, é basicamente isso, né? Tem algumas outras propriedades, né? Vamos falar aqui agora sobre elas. Bom, na divisão, nós temos algumas propriedades, né? Igual a multiplicação, nós também temos 5 propriedades, certo? Temos 5 na divisão, ok? Na divisão relacionada ao conjunto dos números naturais, certo? A primeira propriedade é que a divisão não possui a propriedade de fechamento, ok? Ela é inválida. Por quê? Porque, por exemplo, aqui, se eu pegar um exemplo aqui de 8, né? Alguns casos ela é inválida, tá? Se eu pegar, por exemplo, 8 dividido por 5, né?
o que acontece? Vai me resultar em um número que não faz parte dos conjuntos dos números naturais. Ou seja, essa divisão aqui, ela não pertence, certo? Aos números naturais. No caso, né, eu não posso considerar então que a divisão tem uma propriedade de fechamento. Ela não tem, nesse caso dos números naturais, certo? A segunda é a propriedade comutativa. Por quê? Porque vejamos aqui, né? Deixa eu apagar esse exemplo aqui, para ficar mais claro. Temos aqui 8 dividido por 4, certo? Isso me resulta em 2. 2 é um número natural, assim como 8 e 4. Então, ele pertence aos números naturais. Se eu invertesse essa ordem, eu pegasse aqui, por exemplo, relacionado à comutativa, né, dividisse aqui, né, isso aqui me resultaria, né, em um outro elemento, né, qualquer, que não está relacionado ao conjunto dos números naturais. Nesse caso, a gente conclui que ele não pertence aos números naturais, certo? Ou seja, a gente pode concluir também que 8 dividido por 4 é diferente de 4 dividido por 8, certo? Essa aqui é a prova de que a divisão relacionada ao número dos conjuntos naturais não possui propriedade comutativa, ok? Bom, seguindo adiante, né, nós também temos aqui nós podemos, né, demonstrar a propriedade, né, de elemento neutro, né? A divisão, né, relacionada ao conjunto dos números naturais, ela não possui um elemento neutro, certo? Não tem. Assim como a subtração, ou na verdade assim como a adição e a multiplicação que possuem, né, a divisão não tem, ok? No caso aqui, outro exemplo é 7 dividido por 1 me resulta em 7. Ok? Se eu pegasse, por exemplo, invertendo, né, um exemplo, 1 dividido por 7, isso me resulta em algum outro número, né, que não faz parte do conjunto dos números naturais. Ok? O primeiro, 7, é um número natural, então ele dá ok. O segundo não faz. Logo, eu não tenho elemento neutro. Ok? Sendo assim, podemos concluir que 7 dividido por 1 é diferente de 1 dividido por 7. Beleza? A segunda é que a divisão não possui propriedade associativa. Bom, vamos ver aqui um exemplo, né, explicando sobre a propriedade associativa na divisão, né, que não possui. Vejamos aqui o seguinte exemplo, né? Temos aqui 80, certo? Dividido por 8. Vamos dividir por um outro elemento, 2, por exemplo, né? Fazendo dentro do parênteses primeiro, né, que é o ideal, é o correto na verdade, não é que é ideal, eu tenho que fazer dentro do parênteses. No caso me resulta em, deixa eu apagar isso aqui, 10 dividido por 2, certo? Isso me resulta em 5. 5 é um número natural, logo ele pertence aos números naturais, ok? Assim como todos os outros. Se nós invertêssemos a ordem dos parênteses, né, no caso colocando os 80 para fora e o 8 dentro do parênteses, junto com 2, nós resultaria em 80, certo? Dividido por 4. Pois 8 dividido por 2 é igual a 4. Isso me resulta em outro número, porém é o número 20, certo? Logo a gente pode concluir que 80 dividido por 8 é dividido por 2 também, é diferente de 80 dividido por 8 e dividido por 2, certo? A gente pode concluir que ele é diferente. Logo, não existe propriedade associativa dentro da divisão, certo? Nesse exemplo aqui prova que não existe, né? Porém, não existe na divisão relacionada aos números naturais, ok? Beleza? Vai lembrar isso, a gente está estudando números naturais, certo? Que são basicamente números, né, positivos de 0 ao infinito. Bom, temos também, né, temos também a propriedade distributiva, né, à direita, no caso, com relação à adição, ok? Vamos demonstrar aqui brevemente aqui sobre o assunto. Só apagar aqui, né? Basicamente, podemos considerar o seguinte exemplo.
Podemos considerar aqui 14, certo? Mais 28, dividido por 7, certo? Isso aqui vai me resultar em quê? Resolvendo dentro do parênteses primeiro, 14 mais 28 me resulta em 42, certo? Dividido por 7, que é o número de fora. Isso aqui vai me resultar no numeral 6, certo? Caso a gente faça o seguinte, caso a gente coloque parênteses entre 4 e 8, dividindo 14 com 28 e dividindo, né, 28 com 7, olha só o que acontece. 14 dividido com 7, certo? Mais 28 dividido por 7. Isso aqui vai me resultar em quê? Resolvendo dentro dos parênteses, né? Esse aqui sendo como primeiro, esse aqui sendo como segundo, né? Seria 2, me resultaria em 2, né? Mais 28 dividido por 7 é igual a 4. Note que aqui nós temos também o número 6. Ok? Então, a gente pode concluir que existe sim a propriedade de distributiva dentro da divisão relacionada a conjunto dos números naturais. Então, a gente pode falar que, vamos apagar aqui só para... Eu vou escrever aqui embaixo mesmo, que dá para escrever. Pode concluir que 14 mais 28, dividido por 7 é igual a 14 dividido por 7 mais 28 dividido por 7, certo? A gente pode concluir que eles são verdadeiros. Bom, ao contrário dos vídeos anteriores, né, onde a gente explicou sobre as propriedades de adição, subtração e multiplicação, e agora estamos falando sobre divisão, vale relatar uma observação, né, em divisão exata, né, sobre números naturais. O que a gente pode concluir nessa observação? É que divisão dentro dos conjuntos dos números naturais, nem sempre será possível você realizar uma divisão que resulte em uma divisão exata, certo? Por exemplo, aqui temos 7 dividido... 7, né? Vou fazer assim que é mais fácil. 7 dividido por 2, certo? O número mais próximo que eu consigo, multiplicando por 2, que chega em 7, é 3. Por quê? Porque 3 vezes 2 é igual a 6. 3 vezes 3 já é igual a 9, já passou do 7. Né? Então isso aqui ele é menor que 7, é o mais próximo. Logo, 3 vezes 2, 6. 6 para chegar em 7, falta 1. Né? Logo, essa divisão não é exata, certo? E observe que estamos fazendo com números naturais, ok? Me resultou um resto, né? No caso natural, porém a divisão não é exata. Então a gente pode concluir também, né, que temos essa propriedade, né? Não é meio que uma propriedade, é mais um detalhe, né, da divisão exata relacionada a conjunto dos números naturais, né? E nessa forma de divisão, nós podemos destacar que nosso 3 aqui, ele é o quociente, certo? O nosso 2, ele é o divisor, ok? O nosso 7, ele é o dividendo, certo? Dividendo, beleza? E o nosso 1, né, que sobrou, né, ele é o nosso resto. Opa, desculpa de novo. Ok?